Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI, mas eu não devia nem começar assim, eu devia começar de um jeito diferente hoje, porque se você quer rir hoje, você está no lugar certo. Estou com um convidado aqui que a gente tem história desde os tempos de graduação, a gente formou junto, estudou junto, depois a gente teve a trajetória docente, teve a trajetória, na verdade, mercado, né, com consultoria e depois docente juntos. Enfim, amigo de longa data. Paulo, obrigado demais por ter vindo aqui. Valeu. Paulo Rodrigues Milhorato. Até o sobrenome é igual, né? Paulo Rodrigues, Guilherme Rodrigues. Mas nos conhecemos em 2007, quando a gente entrou na graduação. Isso. E aí, desde então, os trabalhos em grupo a gente sempre fez junto. Depois... Você fazia, né, na verdade? Eu não fazia. Não, então, você ajudava. Tinha gente que não ajudava nada. Né? Mas deixa quieto, não vamos citar nomes. Vamos citar o nome do Forlan. Né? É verdade, Sanabio, porque quem virava as madrugadas lá no MSN ainda para acertar trabalho, né? Era eu falando que finalizava tudo. Mas, não, a gente tem muita história de lá. Mas antes de chegar nessa história de 2007, como é que foi a trajetória em TI? Como é que TI chegou na sua vida? Como é que você despertou interesse? Enfim, trajetória profissional e acadêmica. Cara, na verdade, assim, TI é um negócio bem engraçado na minha vida, porque não foi bem eu que escolhi a TI, não. Eu tava, assim, desempregado na época, né? E fui dar aula num curso de informática básica, né? Esses cursos de Word, Excel, essas coisas. E o professor que me colocou nessa oportunidade era um amigo meu, se chama Luiz Felipe, esse cara. Tá até na área de TI também, mora em São Paulo lá. Ele tava fazendo curso na UNA de redes, e eu nem conhecia a UNA, sabia de nada. Você conhecia a faculdade, mas nem conhecia o curso de redes, né? Dava aula de informática básica. Eu nem sabia que tinha um curso de redes então, nessa época aí. A gente começou junto. Isso então... e tal, exatamente. Aí ele falou que fazia curso de redes e tal, e assim, na época eu não tinha muita noção do... Assim, a gente que mexe com TI, né, no começo, eu pensava que TI era formatar, aquilo lá, né, aquele negócio mais... E Word, Excel, que era o que eu dava aula. E aí, um belo dia, eu falei, acho que eu vou fazer essa faculdade também. Isso foi em 2006, e aí eu me inscrevi pro vestibular, foi no final do ano, né? A gente fez o vestibular, a gente fez a prova fim de ano. Foi em novembro ali, 2006, né? 2006. E aí, pra começar em fevereiro, né? Aí foi assim, cara. Eu cheguei lá com... Beleza, eu sou um cara da TI. Lembra que você chegou lá de skate e tal? Eu falei, opa, tem um cara que anda de skate ali também. Não, eu mal alemã andava, mas aí a gente já começou O Túlio também, né? Túlio Oliveira. É engraçado que, tipo, eu lembro que a gente sentou, foi eu, você e o Silvestre. O Silvestre Drummond. O Túlio sentou um pouquinho mais no canto. Aí na hora que deu intervalo, o Túlio já te conhecia do bairro, né? Ele foi lá perto e tal, a gente trocou uma ideia lá e tal, e depois aí ficou a gente, aí nós três. A gente ia lá no Habib's de skate, no intervalo, comer esfirra. Quanto que é esfirra? Acho que era 20 centavos, velho. Cara, eu não lembro. Uns R$2. Devia ser uns 20 centavos, 24 centavos. Tem muito tempo. Então aí ele começou então a faculdade, e assim, o primeiro período foi caótico, né? Não vou nem falar. Cadê o Tiés? Já veio? Nossa! Tiés já veio, a gente já conversou aqui. Ô Tiés, você lembra da primeira prova? Eu tirei foi 1 em 10. Eu lembro como se fosse hoje. O Túlio também, né? Oh meu Deus. Aí assim, gente. É porque na verdade o primeiro período... Mas pelo menos o Tiés chegou, Paulo, esperava mais, cara. Engraçado foi, eu lembro desse episódio, só que quando eu saí assim, tava eu e Túlio nervosão, que eu tinha tirado a nota 1. Eu falei, Túlio, você estudou? Não. Você sabe? Não. Então o que você tava esperando o quê? Não é milagre que acontece, não. Eu acho que eu tava me vendo falando hoje com os alunos. Não é milagre. Você quer milagre? Não? Então eu não estudei e tal. E aí, sim... e o primeiro período ele foi bem teórico, né? Então, tipo assim, na verdade a gente só teve uma matéria que era fundamento de redes. Foi, fundamentos de redes, que não foi legal. Teve introdução ao sistema lógico. Teve introdução aos sistemas lógicos, teve matemática computacional com a Cintia Mara. Isso, mas era mais matemática mesmo. Né? Sim, a literatura e produção de texto com a Carol Aderaldo. Isso. Foi muito bom. Foi bom, exatamente. E teve introdução lá a sistemas operacionais com o TS, que foi essa, acho que é a única matéria mais técnica, né? Não, aí acho que foi... Não, que no segundo foi sistema operacional livre e proprietário. Que aí eu tirei foi essa em 10 eu tirei. Exatamente. Que seria a matéria mais próxima... Da parte técnica porque assim, ali, redes né? talvez poderia ter ido, mas foi muito bem teórico, né? Eu não lembro muito da Toshiba. Da Toshiba, lembro. Só que eu falo assim, não lembro dos tópicos, né? Exatamente. E aí, assim, passei, né, com aquelas ressalvas lá, deu pra passar, graças a Deus, tudo, sem pegar nenhuma dependência, né? E aí foi, aí o segundo em diante, aí parece que ali virou a chave minha, né? Que aí eu lembro que a gente teve a aula do Alanzinho. Teve do Alan Samuel com
sistemas operacionais livres. Isso. Aí teve sistemas proprietários com TIEs. TIEs. Teve cabeamento estruturado com o Cristiano Assis, que era coordenador. Isso, exatamente. Teve introdução à programação com Alexandre Siqueira. Isso, exatamente. E teve mais uma aí. Técnica? Acho que não teve, não teve? Teve mais uma técnica. Enfim. Talvez era assim, alguma... Eu lembro que a gente teve acho que o melhor período nosso ele foi o terceiro, né? Sim. Que já teve servidores. Teve o Brunão, né? Teve Bruno V8. O Xandão. Kaiser com e-mail. Sim. Aí foi um semestre mais... sei que assim, aí dali em diante, eu virei a chave e comecei a gostar de TI mesmo. Então, assim, comecei a viver Linux, né? Porque era xiita, né? A gente ficava só no Linux. Ficava xingando os caras do Windows. Tá usando o mouse aí. Xingava os caras Tira a mão do mouse. Assim, as coisas que depois você vai amadurecendo, vai perceber que não é bem assim também não, mas naquela época era assim. E teve um ponto importante que assim, quando eu fiz a matéria do Alexandre, que foi até bom você lembrar, isso me despertou pra programação, sabe? Eu achei que eu não gostava de programação, mas nunca tinha programado. E aí ali eu vi, eu falei, cara, eu gosto desse negócio. Mas como eu tava gostando tanto de redes, não tinha como parar ali não. Ali era continuar e tal. E aí foi, né? Tipo, aí, assim, a faculdade em si entrou nesse contexto, né? A parte de formação. Eu lembro que nesse período, nessa época, né? Foi no final do primeiro pro segundo período, eu fui pra QA, eu acho. Aliás, foi no segundo período. Final do segundo eu fui pra QA. Aí a gente já tava lá no quarto período, eu acho. Teve a vaga e eu chamei ela pra QA. Exatamente. Você tá lá na QA ainda até hoje? Exatamente. Né? Aí, Gustavo Prado, um abraço se estiver vendo a gente aí. Porque... vai ver. Teve muita história. Eu lembro que o Gustavo A gente brincava lá de... tem que fazer implementação, aí eu tô olhando, etc. Às vezes era tecnologia que a gente nem nunca tinha visto. Aí o Gustavo... Vou ter que pôr a mão? Sempre era isso. Era muito bom. Então, aí assim... E de fato, a minha trajetória profissional em TI começou no quarto período ali, que foi assim, eu trabalhava na escola, né? Que eu era técnico em informática na escola, mas não mudou nada do que eu tinha. Nada. Não aplicava muitas coisas. Nada, era zero, na verdade. Assim, o que foi muito bom é que eu podia usar o laboratório e fazer algumas máquinas virtuais e testar o que eu estava aprendendo na faculdade, que o hardware era bom. Mas assim... Pôr a mão na massa em produção, zero. Aí surgiu a vaga na QA, né? Que foi em... Isso foi 2008? 2008. Foi 2008, novembro de 2008, mais ou menos. 14 de novembro. Lembra da entrevista? Lembro demais. Ó, o Gustavo. Você sabe mexer com o Squid? Nem lembra, Gustavo nem lembra. Tô lá conversando com ele lá e falou, você conhece Squid? Conheço. E aí, passa o tempo e assim, como eu falei, eu nunca tinha colocado nada em produção, né? Só que já sabia o que era CL, sabia. Escrevi aquele arquivo de Squid de cabeça. Se eu fechar o olho aqui, eu escrevi o arquivo do Linux. Aí depois passa uns 3 minutos de entrevista. Você conhece do Squid? Falei, conheço. Aí, uns 5 minutos, você conhece do Squid? Falei, aí eu já não sei se eu conheço igual você tá querendo. Porque você já perguntou 3 vezes, talvez você tá querendo um cara muito bom de Squid. Eu já tinha que ser sincero, né? Falei, não sei se eu conheço tanto que você tá querendo, não, mas conheço. Isso aí nunca mais esqueci, cara. Foi muito bom, viu? Bons tempos. E assim, aí essa foi a primeira graduação. Quando eu comecei a outra, aí já tava bem consolidado no mercado de infra, a gente já tava bem, né? Então assim... Você foi pra análise de desenvolvimento. Isso, que eu acabei de formar, você foi fazer uma pós-gestão, né? Eu fui, que eu tava... Né? Inclusive, até bom esse parênteses, né? Na época da QA a gente lidava muito com o projeto. De ir no cliente, entender necessidade, levantar requisitos, especificar. Mas quando a gente chegava pra vender... Era só argumento técnico. Você tem que mudar isso por causa de redundância, disponibilidade, continuidade, mas e aí? E o argumento business não tinha. Aí eu fui buscar essa pós, o Forlan fez junto. Sim, exato. E aí eu desviei que eu fui Aí você foi para outra graduação de análise de desenvolvimento de sistema, que eu gostei, assim, formei na UNA também, gostei. Assim, eu dei mais sorte do que no sentido da graduação, porque na época eu fiquei com o Marega lá perto, né? Então, naquela a gente tinha o Wellington Marega, Pumarega, ele mesmo. Ele me ajudou. Abraço. Ele me ajudou bastante, porque assim, eu podia tirar umas dúvidas ali, que acho que ficou uma lacuna lá no curso, que no de redes não teve, porque a gente acabava trabalhando, então assim, foi muito bom, sabe? Tinha uma galera muito boa. Isso, aí depois que acabou essa parte da graduação, aí a gente voltou a estudar junto, que a gente foi fazer a pós de segurança. Foi. Que aí foi a do Brunão. Do Bruno Roberto. Lá na UniBH. No UniBH. Aí foi um curso muito bom e a gente teve umas... tinha uns episódios lá sim, Sempre tem. Sim.
Mas assim, enfim, segue o jogo. Mas assim, foi boa a experiência. E aí depois, isso a gente acabou em 2012, mais ou menos. Foi fim de 2012. Fim de 2012. Eu lembro que nessa época, a gente acabou no meio de 2012. E aí eu tava... tinha entrado na graduação para lecionar isso, na UNA, e aí no outro semestre foi... Não, na verdade eu entrei junto. Foi muito legal isso. Agora é bom você lembrar isso, cara. Porque, assim, eu lembro que eu entrei no Senac 2011, você entrou também para lecionar à noite. Aí o Senac você me indicou até na época, no processo, eu lembro, eu tenho até com a Erika. Isso mesmo, não tava lembrando o nome dela não, mas é isso. E aí, fiz o depois processo. Eu passei na UNA, eu te falei, cara, tô lá na UNA e tal. Aí eu sei que deu uma semana, você me ligou, cara, eu tô no Pitágoras. Exatamente, 2 semanas, rolou a vaga no Pitágoras lá e tal. E aí eu fiz o processo. E aí foi mesmo, meio de 2012, que eu lembro que no processo do Pitágoras, eu até não tinha ainda concluído. Assim, a gente já tinha concluído as disciplinas, mas não tinha entregado o TCC. E aí eu fui e falei, né, lá óbvio, e aí eles permitiram e tal, e aí a gente entrou. Eu entrei, você entrou também na UNA, e aí a gente ficou um período, né, lecionando, né, no curso de redes, sei lá, de redes, eu também de redes no Pitágoras, e depois em 2013 que a gente foi pro mestrado. Foi, cara, a gente lecionou lá 2012, né, graduação toda. O ano todo. Aí no meio de 2013... parêntese aqui, né? Galão campeão Libertadores. Nossa. Aí, Galão. Não. Achei que a camisa do Galo, Aí, achei que o Tijuana não ia passar. Então. Mas aí a gente, enfim, tinha acabado de acontecer isso, estava no meio do ano, ia começar o segundo semestre, ele sempre falou, cara, estamos aí 1 ano e meio lecionando, uma hora vamos cobrar mestrado. Sim. Até você que me ligou. Falei, pois tô pensando nisso também, mas e aí? Aí a gente achou, a gente começou a fazer. Eu lembro que a gente fez um semestre junto, no segundo eu não fui. Isso, acho que você tentou migrar pra UNA, né? Pra mestrado da UNA. Cara, tudo deu errado, todos os sinais possíveis do universo deu tudo errado. Cara, no dia da prova, um ônibus entrou na lateral do meu carro. Sério? Eu tava chegando no centro, ali no complexo do Lagoinha, né? Depois do viaduto. Aí, na verdade, no viaduto. Aí o ônibus veio da outra faixa pra faixa do meio e não me viu, cara. Desceu. Doideira. Aí a galera buzinou, aí ele foi ver, eu cheguei lá embaixo, mostrei, o cara, não, mas não foi eu não. Não, que isso, cara, eu tava aqui, você entrou dentro do meu carro. Aí, era no dia da prova. Eu tava indo fazer a prova do mestrado pra poder trocar de instituição. Aí não rolou. Aí no outro semestre eu voltei, eu lembro que eu voltei um semestre, já tinha terminado as disciplinas. Isso, eu já tinha terminado. Depois a gente finalizou o trabalho final junto. Isso mesmo, acho que você defendeu em junho e eu defendi em setembro, um negócio assim, porque tinha dependendo também da escala do orientador, né? Que o seu foi o Frederico, né? Foi, e Frederico César Mafra. Foi a Heloísa. Heloísa. Foi a Heloísa, doutora Heloísa. Que massa. Deu aula pra gente de redação de texto acadêmico. Foi muito boa a disciplina. Muito boa. A gente teve várias disciplinas boas. No mestrado. A gente teve a felicidade de ter professores bons ao longo de quase todo o caminho, né? Sim. Se for olhar graduação, pós, mestrado. Sim. Eu acho que assim, a gente que é da docência, né? Assim, você também, acredito, mas sempre gostou de lecionar. Tanto que eu comecei mesmo lecionando, né? Era informática básica, mas eu vi que ali era um negócio que eu gostava de fazer. Mas a inspiração de vários, né? Contribuiu muito, né? Tanto na graduação quanto no próprio mestrado mesmo. Teve muita gente ali que a gente pegou com... Porque assim, acaba que na pós teve gente que já tinha dado aula na graduação. Então assim, o Xandão mesmo, por exemplo, já tinha dado. Então a gente já conhecia o professor. Bruno Roberto. Bruno Roberto. Grande parte já tinha dado, então a gente já conhecia a metodologia. A metodologia, já sabia, né? Como é que era a aula. E o Brunão, TCP ou DP? TCP, exatamente. Porta tal, porta. Cara, saudades, bons tempos. Que isso, cara. E aí, Bruno Roberto tem que trazer ele aqui, só que tá longe. Mais fácil eu ir lá gravar ele. Então. Então aí foi aí, né? Aí eu fico brincando de vez em quando, eu falo isso na sala. Eu falo, não, aí eu comecei um doutorado, simples doutorado, eu casei. Tô brincando. Aí acabou, morreu. Brincadeira, esposa. Eu terminei o mestrado antes também. Então. Não dá pra casar aqui, não. Eu terminei antes. Casei um ano depois. Um ano depois. Aí comecei a gente casou quase a mesma época, né? Porque eu fui em setembro de 2017. Isso, eu em julho. Em julho de 2017. Você foi antes. Isso, foi um pouquinho antes. Comecei esse doutorado, foi até com um professor meu que lá deu aula pra mim na UNA, sabe? Mas aí mudou um pouco a ideia, já tinha um tempo que eu já tava lecionando,
E é um pesado, a gente sabe que é pesado, Sim. né? E eu já tinha acabado de casar e tal. Eu falei, acho que vou fazer com 50 anos. Deixa eu esperar passar um tempo aqui e volto. Agora eu não sei se eu volto mais, não, mas tudo bem. Mas a ideia foi essa. Assim, a trajetória acadêmica é essa, basicamente, né? E depois disso... Então você teve esse caminho de redes, de desenvolvimento, depois o mestrado, que até, fazendo parênteses aqui, né? Foi um mestrado em administração. Sim, assim... Que ajudou a gente ter essa visão, porque eu já estava com o meu CNPJ. Sim. Depois disso, na verdade, nessa época você já estava na coordenação na QA. Sim, já estava. E aí era necessário, né, ter esse conhecimento de negócio para poder justificar projeto, que é a formação que eu busquei lá na pós, mas o mestrado ainda ajudou mais. Sim. Essa foi a trajetória. E o quanto que assim, tem um certo paradigma, pelo menos na nossa época tinha, que redes não conversavam com desenvolvimento não conversava com redes, e era aquela questão de, é problema de infra, não, é problema de sistema, ainda tem. Apesar de eu ter tido menos contato, né, a gente teve disciplina de programação, às vezes chegava em algumas reuniões e ficava aquele empurra, não, mas fez o teste tal, desse lado, e desse lado aqui fez o teste, aí o pessoal, não, peraí, então vamos voltar lá para ver onde que tá o problema. No seu caso, como que ter essas duas formações te ajudou na sua trajetória profissional? Então, eu acho que, assim, contribuiu porque, assim, a parte de script, entender as coisas funcionando, facilitou muito, né? Eu tinha muita facilidade de ver por causa que eu tinha estudado programação. Apesar de ser um outro ambiente de programação, um outro propósito, foco, né? Exatamente, um outro foco, automatizar ambiente, mas continua sendo código e lógica. Continua sendo lógica. Mas acho que o que ajudou muito foi a argumentação. Porque às vezes eu brinco isso sempre. Agora tem muito tempo que eu não tô lecionando curso de redes, não tô lecionando só desenvolvimento. Aí, dessa eu não sabia. Porque na verdade os cursos de redes eles estão acabando. Tem isso também, né? A gente tá precisando voltar com os cursos de redes, mas... Não é? Aí assim, às vezes pega uma ou outra matéria, mas é mais desenvolvimento. Mas... quando eu dava aula bem em redes, eu sempre falava isso. Às vezes o cara de banco, o cara de sistema chega e fala que é redes, e como a gente não tem argumento pra provar que não é rede, acaba sendo rede. Até o cara perceber que era um lock no banco, era algum problema que tinha no sistema mesmo, mas aí já passou o tempo e já caiu a culpa em alguém. Exatamente, até aí o cara da redes, né? Já sofreu isso. Ali. E que também acaba que, eu acho que a parte de redes, ela ficou... Na verdade, os cargos viram tudo de redes, né? Tipo assim, desde analista de suporte até analista de rede, né? Eles colocam tudo numa bacia só e que isso também é um problema às vezes, né? Então, assim, eu acho que isso facilitou muito, sabe? Eu acho que esse entendimento. E assim, e mal eu sabia que anos depois eu ia fazer... Né? Exatamente. E também, assim, hoje eu presto serviço, né? De fazer alguns desenvolvimentos por conta própria, mas pouca coisa, até porque eu não tenho tempo, mas senão eu vou ter que colocar 48 horas no dia. Isso não dá. Mas assim, virou base pra dar aula, sabe? Assim, e eu gosto muito, sabe? Nossa, eu falo que isso aí é a única coisa que eu me vejo fazendo o resto da minha vida, é dando aula. Os outros, uma hora vai passar, mas a aula acho que não vai passar, não. Pode ser que eles me passem. Não. Mas aí tem outro lugar. Tem outros meios, ainda mais hoje, nesse jeito que a gente digital, tem. Isso, tem várias formas. Também ia pela... que a gente sempre conversava sobre, né? Que não é pelo dinheiro. Sim. Né? É pelo amor à profissão mesmo, de conseguir transformar a vida do outro. Exatamente. E eu tava pensando nisso na hora que eu tava vindo pra cá. Que assim, sei lá, depois que você dá aula um bom período, com a gente mais de 10 anos dando aula no ensino superior, você consegue ter gente lá do primeiro semestre, do segundo ali, 2014, 2012, hoje vendo muito bem no mercado. E assim, é óbvio que a gente não é responsável pelo sucesso do cara, né? Mas de alguma forma a gente contribuiu, a gente direcionou, auxiliou, né? Exatamente, da mesma forma que alguém nos auxiliou a gente. Exatamente. Então assim, eu acho que esse processo, a gratidão é muito melhor do que o dinheiro, se a gente colocar na ponta do papel, né, que eu até brinco, toda vez que alguém pergunta, porque a gente leciona à noite, né, no caso você também lecionava à noite, então assim, hoje eu tenho filho, então eu fico durante o dia trabalhando, à noite talvez eu ficaria com ele, então às vezes eu perco uma noite com meu filho para dar aula, né? Então assim, tem que gostar disso, Se abrir mão exatamente, de tomar essa decisão porque... você tem que gostar de fazer essa atividade e tal. E aí, e realmente isso é uma das atividades que eu me vi fazendo. E ao longo dos anos, eu não perco essa
essa vontade, sabe? Uhum. Tive desanimado há alguns tempos não com a aula, assim, mas com as metodologias, né? Que eu peguei alguns locais, né? Mas... às vezes não é... O que me fez tomar a decisão também de sair de onde eu tava era a educação ficar em segundo plano. Sim, enquanto exatamente. Era qualidade acadêmica primeiro plano, isso. E quando a gente foi aluno, qualidade acadêmica era o primeiro plano, sim. Era um curso fantástico, a gente saía mais preparado para o mercado. Agora, quando começaram a abrir mão disso em prol do lucro do acionista, aí, onde a instituição de educação não é o primeiro plano, aí não faz sentido, aí eu pedi conta. Sim, então, eu acho que você pegou o ponto, é exatamente isso. Assim, a insatisfação era justamente com isso. Assim, por mais que a gente que dá uma instituição privada entende que de qualquer forma é um cliente, não é filantrópico, não é ali, tem que dar um lucro, mas o core business é o ensino. Educação. Exatamente, então, é a educação. O foco tinha que Se ser isso não for o plano. primordial, não faz sentido. Não faz sentido ter isso, né? E aí, assim, isso, igual eu falei, se você junta que você gosta de lecionar e você começa a ver esse processo acontecer, né? Degradando ali, aí... É bem ruim, É sabe? bem frustrante. Bem ruim, e aí, frustrante. isso no último ano foi... A aula já não foi... Sim, Cara, não dá. Você entra em sala de aula e você já não entrava mais com aquela... Falei, não, tem que parar porque eu não... Sim, é porque aí você já começa... O seu trabalho não começa a ter sentido, não faz sentido mais. E não fica... A qualidade da entrega não é a esperada ou a que você já entregou antes. Sim. E é engraçado que assim, eu entrei nessa última agora tem 1 ano e meio. Que no caso é a faculdade que eu terminei. E eu tava completamente desanimado. E assim, foi um negócio meio acaso, porque surgiu a vaga, e teve um amigo que indicou, o cara me chamou no LinkedIn, eu tava viajando e tal, eu fiz o processo. E assim, cara, graças a Deus que aconteceu isso, porque mudou completamente de novo, tipo, me reacendeu a chama de ensinar e tal, porque assim, é um ambiente completamente diferente, a ideia o foco é o aluno. Aí isso é muito legal. Tipo assim, aí faz sentido, tá lá. Faz sentido. Aí eu falei, cara, acho que agora eu aguento mais uns 10. Porque eu tava brincando com minha esposa, sério, eu já tava falando com ela. Eu falei, acho que eu vou largar. Porque a grana nunca foi o primeiro plano. Objetivo, né? E agora o que eu tinha como objetivo já não tá não tá funcionando, então eu prefiro ficar com vocês em casa. E aí surgiu essa e eu tô muito feliz lá, cara. Bem bacana. Que massa. Bem legal. O contato com Marlon Reis lá? Mas, cara, ele saiu. Ele saiu, mas encontrei com ele, cara. Encontrei com ele 2 semestres. Legal. Encontrei com ele, não sabia que você conhecia ele. Eu tinha falado com ele lá, cara. Só que ele comentou um dia que tinha dado uma pós na UNA. Foi. Aí eu pensei, cara... Na verdade, quem chamou, eu não sei como que aconteceu, mas era o Marcos Flávio, que tinha assumido a coordenação dessa pós de segurança. Só que ele ficou 1 mês, falou, cara, não é pra mim, você tem mais jeito pra isso, e me indicou. Aí eu assumi a pós. Só que aí o primeiro bimestre ali, o Marcos Flávio já tinha chamado os professores. Então já tava tudo aí certo. Ele, não sei se foi por indicação, se o Marcos Flávio já conhecia, aí eu conheci ele lá, porque quando ele tava em sala de aula, eu tinha assumido a coordenação. Aí foi um contato curto. Tá. Então, aí eu vi ele lá e tal. Aí no ano seguinte a gente mudou a grade toda, porque não tinha forense, não tinha análise de tráfego mais a fundo. Então, aí eu refiz a grade toda, aí no ano seguinte ele não seguiu. Já tinha outro escopo o curso. Mas conheci, gente boa. O mundo pequeno demais, né? Cada vez que você conversa com ele, fala, esse também eu conheço esse cara. TI, né? TI em BH. Então. Em BH, então, né? Agora você tá em São Paulo. Aí eu não sei. Lá é mais uma virada de chave, assim. Mas TI nunca sai, né, cara? Esse ano foi a primeira vez que eu consegui ter mais de 50% do tempo durante 2 meses, mas tive, pra produção musical mesmo e TI em paralelo. Mas aí outubro e novembro foi virada de ambiente de rede, servidor no cliente, aí virando madrugada inteira. Aí enfim, passaram uns meses sem nem encostar no violão, sem fazer nada. Faz parte. Entendi. Mas vamos ver o que 2024 reserva. Mas falando desses momentos, tem muito assunto pra gente discutir. Um deles é essa queda, né? Que você comentou sobre redes, né? Já não tem tido cursos de redes.
E os cursos que são remanescentes da área de TI, a gente tem poucos conteúdos ou carga horárias, né, ou disciplinas focadas nesses fundamentos, né, tanto sistemas operacionais quanto de redes. E aí, hoje você está na coordenação lá da QA, já tem o quê? Tem uns 8 anos? Tem, mais acho. Por aí, né? Mais. Deve ter uns 10 já. Uns 10. Foi 2013 ali no mestrado. Então tem mais de 10 anos. Que eu saí da... Assim, que a gente do não papel sai de da parte... a gente não sai da parte técnica, né? Muda o cargo, mas a gente ainda põe a mão. O dedinho fica nervoso, não para, né? Não tem jeito. Mas aí você tem tido, né, entrevistando pessoas esses 10 anos e com essas mudanças acontecendo, né, tanto de aspectos tecnológicos quanto das grades dos cursos darem menos ênfase nisso, o que você tem sentido mais falta em termos de formação do profissional que está chegando agora no mercado? Então, que até fica como dica, né, para quem está assistindo, sobre o que se capacitar e que está faltando. Porque assim, igual você falou, acho que existe um gap entre os cursos que a gente tem hoje e a área de infra que a gente tem. Né? Um gap considerável, né? Se a gente pegar a grade de SI, de sistema de informação, de análise de desenvolvimento, gestão de TI, e ciência da computação, assim, o cara vai ver uma matéria de redes, uma de SO e tal, mas ele não vê igual a gente, assim, o curso de redes, ele era... Que era 2 anos e meio disso, né? Exatamente. Era um ambiente de infra pesado, né? Assim, você sair dali mexendo muito com servidor, Linux, Windows, parte de e-mail e tal. Então, assim, esse é um problema. Só que, assim, esse problema não foi exatamente... Não aconteceu exatamente após os cursos caírem. Porque eles foram caindo, mas não caiu de uma vez. Então, assim, a gente foi vendo que o negócio estava indo mal, porque, assim, estava entrando muito pouco aluno, em vista do que entrava antes. Mas ainda tinha aluno. E tinha gente saindo, e tinha gente no mercado, e saindo. Então, tinha lá, sei lá, 5 turmas, 6 turmas. Então, assim, vai formar uma gente com com esse skill, né? Exatamente, considerável ainda. E, assim, E o fato de dar aula e trabalhar nesse processo, assim, que por mais ali na coordenação, selecionando pessoas e tal, isso foi muito bom, porque eu pude selecionar muitas pessoas. Então, assim, muita gente eu pude selecionar e era um processo mais fácil do que é hoje, pra te falar a verdade. Porque eu escolhia dando aula. Então não tinha muito processo de entrevista. Era uma observação, literalmente, dentro de sala, e falava, cara, você tá disposto, você quer trabalhar? Vambora. Foram vários, assim. Foram vários que eu contratei, assim, e que deram muito certo, né? Vários também já foram embora, mas é assim que funciona o mercado. Na verdade, eu sempre fui muito tranquilo com isso, né? Acho também. Funciona assim o processo. Se né? vai ser melhor pra ele, né? Pra trajetória profissional dele, cara, vai. Exatamente. Sempre que, assim, eu fui muito aberto com todo aluno, ou amigo mesmo, que às vezes nem era aluno, mas era amigo que eu levei. Eu falei, cara, se o negócio ficou bom pra você... Tá bom pra mim, cara. Porque todo mundo quer crescer. E se isso é uma oportunidade boa pra você crescer, vai, cara. Porque assim funciona. E eu até brinquei, é melhor que você vá, porque depois você me chama de novo de lá. Porque uma hora você... E assim funciona. O mercado, ele vai, né, pulverizando dessa forma. E assim, a única coisa que eu falo é que às vezes os caras têm algumas oportunidades que elas são ruins. Eu falo, cara, ela te paga mais. Ela te paga R$100 a mais, mas e aí? Às vezes você paga um pouco mais mesmo, mas só que eu falo, cara, que é uma oportunidade... Eu não sei se você lembra de um... Acho que foi o Brunaca, né? Que no caso da aula. Lembro. Que às vezes na aula ele falou, você vai pegar a chave do CPD? Tipo assim, o que essa vaga vai te dar, né? Qual que é a oportunidade que essa vaga te dá? Não, o negócio não é dinheiro, sabe? Tipo, dinheiro por dinheiro... Você vai fazer a mesma coisa? Cara, entendeu? Qual o crescimento profissional que você tá tendo com essa oportunidade? Então, como eu sempre tive relação por mais que eu deixo bem claro que é uma relação profissional, mas acaba sendo, exatamente. Eu falo, cara, eu posso te dar conselho como um amigo e um professor que eu já fui pra você. Não aqui dentro da empresa. Se você me perguntar, eu falo, eu queria que você ficasse aqui eternamente, porque tá confortável, eu não preciso selecionar outra pessoa. Mas o mercado é assim, né? E é preciso que você vá também, e também entre outros, e assim funciona esse processo, né? Geralmente, quem atua em consultoria sabe que é muito bem assim, né? É uma escola eterna. Vai entrando, prende, vai embora, entra, prende, vai embora. E assim, então essa curva nos primeiros anos eu não percebi. Nos últimos anos eu tenho notado uma grande dificuldade, sabe? Porque assim... Em quais temas, assim? TCP/IP mesmo? Então, fundamentos... Apesar do cara ter a matéria, é uma matéria só no curso. Então o cara... E não é uma matéria-chave no curso. Então, assim, até entendo o professor
que tá lecionando não puxar a rédea. Porque assim, se você pensar no curso de redes, fundamento, ele é fundamental, literalmente, né? Pro curso inteiro. No caso de SI, não é. O cara não vai depender dessa matéria para desenvolver. E aí é óbvio que se ele não entender essa matéria bem, ele sobrevive. Exatamente, ele sobrevive. Assim, apesar de que hoje o mercado mudou um pouco, essa ideia de DevOps, os caras de desenvolvimento têm que conhecer de infra. Então, eu brinco que essa é... E vice-versa, né? Quem mexe exatamente, quem mexe com a parte de quem veio da área de Linux, o cara dá dor de braçada nisso aí, porque é o nosso mundo, é o nosso mundo, entendeu? Então, assim, foi uma boa oportunidade. Então, assim, eu acho que esses skills de, por exemplo, servidores, não dá pra cobrar do cara, entendeu? Não dá. Aí, o que acaba olhando, o que eu acabo fazendo no processo? É vendo as oportunidades que o cara já teve. Porque dentro da faculdade, eu acho que eu não espero isso dele, se ele tá nesse tipo de formação. Né? Então, assim, esse gap eu tenho sentido muito, sabe? De conhecimento técnico. Apesar de eu sempre tentar, eu até brinco, às vezes eu prefiro um cara bem disposto do que um cara que conhece bem. Porque a disponibilidade faz ele aprender. Exatamente. O que sabe bem, ele vai ajudar também, mas se ele não tá disposto, não adianta. Né? Não faz sentido isso pra gente, né? Mas eu tenho sentido esse gap. E assim, eu acho que a tendência é piorar. Eu tava até fazendo uma projeção. Falei, cara, uma hora vai voltar os cursos. Ou se não vai voltar, alguém vai ter que fazer algum caminho. Sei lá se o técnico vai subir. Porque vou fazer um curso no Udemy lá. Exatamente. Só que se você tem um curso lá, não sei ele. Desse eu não tenho ainda não. Então você vai fazer então. Eu vou... Faz um desse aí, porque vai estar em falta, né? Porque, assim, vai precisar. Só que é óbvio que a gente também acompanha o cenário econômico, né? E a gente sabe que quando... dependendo do governo que tá, os planos são mais favoráveis para esse tipo, então incha a faculdade de novo. Então pode ser que no segundo momento volte, incha de novo tudo e tal. Ou com uma outra perspectiva, né? Porque não é só o nosso tinha esse foco de redes e infraestrutura, mas agora a gente tem infraestrutura também de cloud. Exatamente, então, esse é um outro ponto. Eu acho que um pecado, talvez, do curso de redes foi não ter atinado para essa mudança. Né? Mas um problema disso é... Tem até um vídeo, foi o primeiro vídeo desse canal aqui, que eu nem pensava no podcast, mas tá lá, falando sobre como os cursos de graduação são criados. Porque aí tem o que o MEC preconiza, e aí, a partir dos tópicos que o MEC preconiza, as grades são construídas com base naquilo. E eu lembro de uma situação muito emblemática que, assim, eu já tinha interesse por essa questão de grade, desde a época que a gente foi aluno. Lembrei da segunda disciplina do segundo período que a gente esqueceu. Tinha mais Rede sem fio, que não teve. O Cristiano, de cabeamento estruturado, ele trouxe em uma aula pra gente falar de Wi-Fi, mas deixou claro que o MEC não preconizava o Wi-Fi. A gente já estava entrando no padrão G na época, né? A e B já estava entrando em desuso. No G, né? E não tinha preconizado lá no MEC que deveria ser abordado em 3E802.11, né? Não era para abordar o Wi-Fi nos cursos de graduação. Então, como assim? Né? A gente já estava na terceira geração da tecnologia e ainda não tinha. Então, cloud também é a mesma questão, né? Até chegar, teve que consolidar. Um bom exemplo disso era que a gente, basicamente, no nosso curso de redes, a gente não viu nada de virtualização. Via virtual PC, mas VMware. Eu lembro que eu acho que o Douglas, que levou o CD lá do VMware, que instalava direto no hard do VM2. Esse negócio lá atrás, o negócio era novo ainda. E a gente não estudou. E basicamente, nossa vida toda a gente mexeu com isso. Né, na parte de... Foi. E isso acaba acontecendo. Saiu da graduação, começou. Isso, exatamente. O negócio deslanchou como... Né, e assim, aí eu acho que isso também trouxe um desinteresse pelo curso, sabe? Que assim, se eu não tenho as tecnologias de mercado do momento, porque, na verdade, houve-se uma falácia que tudo ia pra nuvem, né? E não funciona muito bem. Não é bem por aí. Não é bem Você consegue manter o ambiente quase todo lá, mas assim... Se eu ainda tenho um escritório, tem que ter um mínimo de infra básica. E também questão de grana, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? A economia nossa, ela não é... Pra trabalhar com dólar, ela não é um negócio muito bem visto, né? Então, assim, a conta às vezes não fecha. Então, por mais que a gente entenda que tem diversos benefícios, e se pudesse escolher, ótimo, vai. Claro que quando eu sem problema nenhum, não é mas realidade. não é a realidade. E outra, 95% das empresas, segundo o último estudo do IBGE, são empresas de pequeno porte.
Sim, Então, se a gente pega, 5% do Brasil, médio para grande, poderiam ter condições de ir para cloud. Mas desses 5%, nem todos vão. Sim. Tem gente que ainda está ali no on-premise. Então, olha esse escopo de 95%. Claro que desses 95% a gente tem MEI, tem o pequeno negócio, tem a padaria da esquina, mas quantas dessas são de alguns segmentos, por exemplo, clínicas menores de saúde, que o cara tem lá uma infra, tem um link, tem um servidor, mas não tem uma infraestrutura grande, uma capacidade de colocar em ambiente cloud o sistema dele para atender o paciente. Tá ali local. E aí, assim, aí eu acho que isso também foi um outro ponto, que aí cria-se essa ideia. E aí o cara olha para um curso de redes que não tem nada, nenhuma matéria que aborda isso, o cara fala, acho que eu tô fazendo um negócio obsoleto. E aí acaba que foi minando, né? Foi minando. Foi morrendo. E acho que isso também em paralelo à ideia do país, né? Foi caindo em recessão e aí, naturalmente, a entrada na faculdade ela reduz, né? E reduziu demais. Reduziu muito. Reduziu assim, demais. A ideia de captação, né? As faculdades passavam um aperto e assim, cara, pode ser que mude, igual eu falei, pode ser que o governo lance plano aí, encha de novo as faculdades e tal, mas a perspectiva que eu vejo, se não mudar o cenário, a tendência é cada vez mais piorar o processo com relação à parte de infra, porque não tem informação, não tem informação. Exatamente. Complexo. Bom, agora a gente tem que puxar uns assuntos aqui que são engraçados aí, né? Da época a gente viveu muita coisa. Nossa, eu lembrei aqui de um caso que você contou da docência, quando você entrou lá nos cursos de Word, Excel, e aí você arrasta o mouse até aqui. Cara, não, isso aí... Conta aí que eu vou contar outro. Porque na prática, assim, principalmente quando você começa a dar aula, você não tem noção. Parece que tudo pra gente é muito óbvio, simples, né? É muito óbvio. E nem sempre é pra todo mundo. E assim, essa informática básica, eu falo que era uma das melhores aulas que eu lecionava, porque não tinha uma idade definida, né? Você tinha gente de 12 anos que não queria fazer o curso, porque o pai obrigou, e você tinha gente de 45 anos que tava querendo aprender a fazer um texto no Word, literalmente. E tava todo mundo na mesma sala. E assim, e isso, eu tava começando a dar aula, então assim, eu não tinha muita percepção das coisas, não, sabe? Aí eu lembro que eu falei assim, coloque o mouse no meio da tela. Era o cursor, né? Na verdade, era posicione o cursor no meio da tela. A frase ideal seria essa. Deveria ser essa, né? Mas eu falei mouse, aí a pessoa mouse no meio da tela. Colocou o mouse no meio da tela. Aí me chamou lá. Eu falei. Na verdade, foi clica, arrasta e solta, né? Eu não lembro direito, assim. Foi um negocinho. Aí eu falei. Cara, aí você leva até no canto e solta. Então, aí você só ouve o barulho. Então. Aí eu falei, cara, velho, tipo assim. Pra mim, aquilo ali era uma coisa surreal de acontecer e tal. E olha que eu não tinha, assim, eu tinha contato com o computador, mas não era lá, né, poucos anos ainda e tal. Mas, né, pra gente perceber e tal. E ao longo do tempo foi tendo essas... cada pérola, cara. Assim, eu acho que quanto mais anos que você tem passando da faculdade, mais você vai entendendo o aluno, né? Principalmente, eu não sei se você teve essa oportunidade, mas provavelmente teve. Quando você leciona a mesma disciplina várias vezes. É bem legal você ver o que seu material falha nisso, sabe? Se você usa o mesmo material, todas as turmas têm dúvida no mesmo ponto. Você fala, o material tá horrível, cara. Todo mundo pergunta, faz essa mesma pergunta. 10 turmas passaram, 10 turmas perguntaram a mesma coisa. Seu material tá ruim, meu filho. Ou então você tá explicando isso mal, tem alguma coisa errada. Por aí. Eu brinco com os meninos, eu falo, se eu der uma prova, 10 questões, se todo mundo errar uma, eu vou anular ela, cara. Não tem como todo mundo... Aí os caras... Aí sempre vem aquela piadinha, né? Falar, então não é só combinar, viu, gente? Todo mundo vai errar todas. Aí só que eu fico brincando. Falei, sempre tem um Judas. Vai ter um que vai vir e vai acertar tudo. Aí você fala, todo mundo tirou 0, esse aqui acertou. Porque se um acertou, tinha condição de acertar, né? Mas você ia falar... Cara, não, lembrei de um caso... Eu não lembro se você já tava na QA. Ou você tinha acabado de entrar. Tava numa empresa que era... indústria farmacêutica, né? Aí, acho que já no caso. Eu começando como analista, lá, Juninho, sem noção. Aí, essa empresa teve uma máquina lá, pegou um vírus, propagou para a rede inteira, o antivírus não conseguiu detectar. E aí, a gente estava com uma licença de outro antivírus, né? Do fabricante que na época era melhor. A gente levou para lá, aí ele identificou no servidor lá 80, 90 arquivos e etc. E a gente foi fazer essa limpa e colocar o ambiente de volta à operação.
Aí eu lembro que eu tava começando ali, né? Ver servidores, etc. Tô lá, achando que sabe muito. Fui lá no gerenciador de tarefas. Aí tinha um processo lá que eu não conhecia. Era o w3wp.exe. Aí eu, cara... deixa eu ver onde que tá isso aqui. Não conheço esse negócio. Também não mexi com o servidor há muito tempo, né? Não ia conhecer. Aí, botão direito, local do processo, System 32. Eu falei, tá no System 32, é vírus, já era. Mata o processo, delete. Aí o telefone toca. Era tão surreal, né? Essa empresa lá no CPD, lá na sala dos servidores, tinha um ramal. Aí o ramal tocou. Aí, Guilherme, beleza? Cara, você mexeu no servidor web aí, porque caiu a intranet, caiu... Eu falei, não, cara. Eu vou ver aqui. Aí o esperto aqui, né? Foi lá no Google, o que é W3WP. Aí W3 de www, WP de Worker Process, aí é o que instancia lá o IS, né, para poder rodar servidor web. Falei, nossa, matei o IS do cara, o que eu vou arrumar? Aí deu lá o 500, né, interno server error e tal. Aí, sorte que ele tinha um outro servidor que também era servidor web. Aí eu lá, // Ctrl+C, Ctrl+V, F5, restart... Funcionou, falei, beleza. Aí eu liguei pro cara, testa aí, cara, vê aí como é que tá. Pô, Guilherme, você é o cara, hein? Ainda saiu bonito. Aí deu bom. Eu falei, opa, mas cara, é uma... Aí, assim, como... Moral da história, né? A gente olhar as coisas antes de fazer sempre quando ter certeza, que até o Marco Polo que você conheceu, né? Sim. Que o meu começo de carreira foi com ele, até veio aqui também, a gente conversou. Legal, cara. Eu sempre falava, cara, quando você vai mexer com infraestrutura, com servidor, cara, um erro, você pode parar o ambiente. Sim. Então, sempre ter muita atenção. Nesse dia eu não tive, deu isso. Eu acho que assim, quando começa, a gente é muito afoito, né, nesse sentido, sabe? Hoje, assim, eu até falo que a experiência te leva à prudência. Que eu fui lá achando que ia resolver e deu exatamente, assim... Aí eu falo, e pagar ainda, né? Porque assim, não, vou só remover isso, galera vai pro outro lado aqui, né? Não, pode pagar tranquilinho, nenhuma pesquisa. Lembrei de mais um. Não, conta aí. Então, aí assim, eu acho que eu falo isso com os meninos lá que atuam com a gente. Eu falo, cara, você pode fazer um tanto de coisa, só não apaga as coisas. Porque se apagar já era, meu amigo, não dá pra voltar as coisas, não. Então, não é toda hora que você tem uma sorte de achar um outro copiar do outro. Então, assim, tem que tomar cuidado e tal. E eu acho que entender negócio, que é o que a outra parte da nossa vida fez, facilita na hora de ter a prudência. Que a gente não tem muita noção do impacto que as coisas causam, né? Tanto que eu sempre brinco que às vezes o cliente ele é esperto, ele tenta passar para você, mas qual o impacto? E a gente não tem condição de mensurar impacto. Eu não sou o cara do negócio. O negócio é dele. Eu falo, vai parar isso e isso. O que impacta no seu negócio, aí você tem que definir. Se parar isso aqui, você para de produzir, para de receber, então o impacto é alto. E aí a definição é sua, não é minha. Eu te falo que vai parar tecnicamente. Com a janela e tal. E às vezes a gente tem muito medo disso, sabe? Eu falo que a TI é a única área na vida... A única área, eu acho que eu forcei essa frase, né? Ela é perigosa. Mas assim, é uma das áreas que as pessoas cobram resposta muito na hora. Parou aqui, por quê? E aí quanto tempo vai voltar? Então, e começa a te pedir algumas informações. E a gente que tá iniciando, às vezes, na área de TI, a gente tem medo de falar pro cara que a gente não sabe ainda o que é. Porque às vezes, de fato, você não sabe ainda. Tá acabou de acontecer o problema, gente. Tem que coletar. Aí eu até brinco quando eu tô dando aula, eu tento explicar isso pros alunos. Eu falo, cara, o médico é o maior exemplo pra gente. Por mais que você vá lá e faça uma consulta, ele olha pra você assim e fala, eu acho que é câncer. Mas ele não te fala isso. Ele fala, cara, faz um exame ali pra mim. Vamos gerar uma informação aqui, né? Na verdade era um dado, pra gente é dado, né? Que a gente pega, lê no Google, é câncer mesmo. Você fala, nó, tô com câncer. E aí ele gera aquele dado, tira uma informação e aplica o conhecimento. Fala, cara, toma isso aqui, isso. E a mesma coisa a gente deveria fazer em TI. Pega log, entende o que aconteceu e fala, é isso que a gente precisa fazer. Cara, olha log. Exatamente, assim. Eu lembro de você comentando que você falou, tem um professor meu que mandou olhar log, e você falou, quem? Esse cara é o Guilherme. É verdade, foi isso mesmo. Teve um menino que ele veio da UNA, velho. Aí ele falou, não, tinha um professor lá que falava sempre olhar log. Eu falei, com certeza é o do Guilherme. Porque a gente nasceu fazendo isso lá na QA, né? A gente fazia... E a gente percebeu que, assim, o caminho é esse. O caminho é esse, cara. Não tem outro. Vou fazer troubleshoot por tentativa. Eu brinco com os caras que eu falo assim, às vezes os caras acham que, não, eu sou especialista. Você vai chegar lá, põe a mão na testa e fala, não, o problema tá no servidor 7.
Não tem isso, cara. Não existe esse tipo de cenário. O cenário é o quê? Vão analisar o problema e entender o que aconteceu. E só analisa com o log, porque é o log que vai te dar a informação do que tá acontecendo. Né? E isso não vale só para a área de infra. A área de desenvolvimento, eu tô dando aula de desenvolvimento, às vezes o erro tá na tela, assim, escrito assim, ó. Tá vendo aqui, ó, não foi possível conectar no banco de dados. Só que tá em inglês, né? Aí é um outro problema grave. Aí o cara nem consegue nem ler. Eu falo, velho, nem as palavras técnicas, aí não dá, né, velho? Porque tem coisa que é bem apareceu básica. error. Connection error, cara. Refuse. Pô, mas aí não e tal. Aí as pessoas, elas não... Isso você vai pegando maturidade, né? Quando vai trabalhando. Lembrei de uma aqui, quando um cliente nosso lá ligou pra gente lá e falou: o e-mail caiu aqui, te mandei o e-mail, você não recebeu, não? Mas como é que eu recebi? Se caiu, eu não recebi. Se eu recebi, não caiu. Não dá pra chegar nessas duas frases. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa que você falou não tá bem, não tá batendo as coisas. Eu lembrei de uma do Fabrício. Lá, que trabalhava com a gente, com o Marega. Sei demais. Lembra do Tava Confiante? Lembro demais. Nossa Deus. Cara, a gente fez uma atualização, né? Da solução de e-mail que a gente tinha. Aí ele fez o deploy para todos os clientes, não fazendo na hora do almoço. Aí fez. Só que de um cliente tinha customização e deu erro. Aí a gente, tá, beleza, vamos voltar ao backup. Aí a gente almoça, depois você olha. Aí ele. Então, fiz backup não, cara, tava confiante. Backup? Pra que backup? Meu Deus. Tem rollback não, tava confiante. Beleza. E agora? Não, agora eu não sei. Não, tem ping com prox, lembra não? Véio? Nossa. O cara falou, vai no DOS aí, pinga aí, com prox ou sem prox? Eu falei, você evoluiu agora. Você passou pra um estágio assim, marcar proxy no DOS. Pro ping, beleza. O nível tá ficando avançado agora. A gente tinha um mural lá, você lembra? A gente tinha um mural no Helpdesk com as pérolas. Cada frase que vinha, você fala, meu Deus. Às vezes eu brinco isso. Eu nem lembrava disso mais. Eu brinco na sala, eu falo com os caras, eu falo, velho, se eu tô concorrendo com vocês, eu vou ficar rico mesmo. Porque não tá dando, não. O nível tá ficando baixo. Complexo. Isso. Cara, a gente poderia rir muito mais tempo aqui, tem muita história. Mas é isso. Obrigado demais por ter vindo, cara, por ter aceito o convite. A gente criou uma trajetória junto. e são o quê? 16 anos, né? A trajetória juntos e parecidos ali. Sim, cara, foi... E foi massa. E é um negócio demais. Que a gente nem pensou, tipo assim, igual a aula, a gente nunca tinha conversado um com o outro, que ia dar, que tinha... Acabou que aconteceu tudo a mesma coisa. Aconteceu, a gente não se conhecia, entrou junto na faculdade. A gente resolveu fazer uma pós, que a gente já tinha em mente. Aí a gente conversou, mas o mestrado, começamos a dar aula, eu fiz um processo num lugar sem outro. Tipo, as coisas foram acontecendo juntos ali. E... é isso. Bom demais, obrigado demais por ter vindo. Foi massa. Deu pra relembrar muita história e tem muita que a gente não pode contar no ar. Tem uns que tem que ficar no off. Tem. Mas bom demais, cara. Como é que é aquela? Um abraço, até mais, não. Até a próxima dúvida. Você tá aí, não. Essa aí é pesada. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um podcast Prosa de TI. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.